Bom dia. Existem muitos documentos na Bíblia com os quais nós temos uma certa facilidade de identificação, alguns outros um pouco mais de personalização do conteúdo das nossas vidas, nos identificamos mais, alguns outros um pouquinho menos. Às vezes temos dificuldade em transpor o conteúdo bíblico para as nossas vidas práticas, porque nos vemos distantes de um determinado conteúdo. Não vemos aplicações tão práticas assim. Como talvez algumas histórias do Antigo Testamento, eventualmente até algumas cartas do Novo Testamento, por nem sempre estarmos lidando com os mesmos dilemas, as mesmas tensões, as mesmas dificuldades daquele primeiro público daqueles documentos. No entanto, tem uma carta no Novo Testamento com a qual nós temos uma relação muito próxima, tendo em vista pelo que aqueles irmãos passaram ou estavam passando e pelo que nós passamos no nosso cristianismo evangélico brasileiro. Nós vivemos uma época que, por diversos motivos, talvez pelo relativismo, por não termos fundamentos tão sólidos ou balizas tão fixas da verdade, muitas ideias, muitos conceitos surgem com a prerrogativa de serem a verdade. É até um contrassenso com o relativismo, mas esse não é o propósito aqui. Isso é verdade, aquilo outro é verdade. E aquilo bagunça a cabeça. Filosofias de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é natureza, tentando, inclusive, esvaziar a vida de um propósito ou de um significado. Quanto mais pensar em existir e viver por causa de outros, em função de outros. Ainda mais se esse outro for alguém transcendente, eterno, divino, aquele que deu origem a todas as coisas. Porque a nossa época nem crê em alguém que deu origem a todas as coisas. No cristianismo evangélico brasileiro também vivemos uma certa tendência ao legalismo. A redução à vida com Deus a um checklist. Há uma lista de faça isso, não faça aquilo, faça isso outro e você estará bem com Deus. E se você não fizer isso, talvez você não seja salvo, talvez você não tenha uma vida com Deus, porque você pode estar com Cristo, mais alguma coisa. E é interessante que, apesar de vivermos num mundo libertino, muitas vezes dentro do contexto da igreja brasileira, nós vemos uma certa judaização. Alguns dizendo que se você não praticar determinados elementos judaicos, como talvez algumas festividades, a observância de algumas datas do calendário, ou até mesmo a dieta judaica, você simplesmente não entendeu a sua vida diante de Deus. E a carta de Paulo aos Colossenses tem um pouco de tudo isso e tantos outros elementos que estavam sendo propostos pelos falsos mestres, de que você pode até estar com Cristo, você pode ter até alguma percepção de Cristo, mas se você, 3 pontinhos, não fizer isso ou aquilo, você simplesmente está à parte de Cristo. Em Colossenses, Paulo ele defende a supremacia de Cristo, a primazia, a grandeza de Cristo sobre tudo e todos, em torno de quem todas as coisas existem ou orbitam. E que, portanto, você não pode reduzir a sua compreensão da salvação, você não pode reduzir a sua compreensão da igreja ou da própria pessoa de Cristo a um ou outro conceito, porque talvez esses conceitos não encontrem respaldo na teologia bíblica, mas em vãs filosofias, nos rudimentos do mundo. Aquelas percepções mais básicas, das quais Cristo também já nos libertou. Quero ler com vocês agora pela manhã, iniciando nossa série em Colossenses, Colossenses capítulo 1, do verso 1
ao verso 14. Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta causa, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Embora a introdução da carta seja aquela tradicional de Paulo, existem alguns termos aí que nos dizem ou nos apresentam o que será o tom da carta, ou o porquê e para que Paulo a direciona aos colossenses, quando, por exemplo, os chama de santos, fiéis irmãos. Essa ideia de santidade, essa ideia de exclusividade para Deus aparecerá em tantas outras porções da carta, especialmente no verso 13 e 14, quando Paulo diz que a santidade deles é definida por uma obra de Deus, por meio de Cristo, transplantando-os do império das trevas, meio Star Wars, Star Trek aí, né? Transplantando-os do império das trevas para o reino do seu Filho amado, que no verso 12 ele fala a herança dos santos na luz. A NVI já meio que interpreta, fazendo uma interpretação e não tanto uma tradução literal, quando diz dos santos no reino da luz. Porque há um contraste aqui. Há um contraste entre o reino, ou aquela dimensão ou esfera na qual o Filho governa, domina segundo os seus conceitos, segundo a sua agenda, segundo os valores estabelecidos pelo próprio Deus, que demonstra a separação daqueles indivíduos de um mundo perverso no qual as trevas ou a impiedade dominam, para um reino de luz. Um reino em que a santidade, a pureza são características. Aos santos e fiéis irmãos. É tanto uma relembrança de Paulo quanto um desafio. Porque, no contexto, é possível que alguns daqueles irmãos estivessem cedendo aos ensinamentos dos falsos mestres. E, portanto, deixando de expressar sua fidelidade a Deus e a boa teologia que, embora não tivesse sido pregada por Paulo, ele diz que não conhecia pessoalmente aqueles irmãos. Lá em Filemão, uma carta paralela, no verso 23, ele cita Epáfras e expressa o desejo de estar na igreja de Colosso para poder conhecer aqueles irmãos. Então, embora Paulo não tivesse tido um contato pessoal, ele conhecia muito bem e podia atestar a boa qualidade teológica que havia sido pregada naquela igreja por meio de Epáfras. Olha que interessante, daria um estudo próprio
as qualificações de Epáfras, ou a maneira como ele é apresentado por Paulo e reconhecido pelos irmãos de Colosso. Verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo ou cooperador. É a ideia de alguém que partilha ombro a ombro de uma mesma obra, mas não só o mesmo fazer, senão também o mesmo crer. Nós partilhamos das mesmas convicções, nós partilhamos dos mesmos conceitos, por isso estamos engajados numa mesma obra. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, vocês experimentaram na prática a fidelidade desse irmão como servo de Cristo Jesus, como diácono de Cristo. Aquele que serve primeiramente os interesses de Cristo e por amor a Cristo, ele serve vocês com fidelidade. Então não se apartem disso, vivam como fiéis irmãos, porque vocês testemunharam na vida de Epáfras a fidelidade de alguém a Cristo, muito antes da fidelidade aos falsos mestres ou falsas doutrinas, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, já logo na introdução da carta, Paulo relembra quem eles são em Cristo e pelo que eles deveriam ser caracterizados na sua fidelidade como irmãos em Cristo e, portanto, fiéis a Cristo, submissos a Cristo, e não aqueles que pregam vãs filosofias, não aqueles que querem perverter a doutrina colocando Cristo mais alguma coisa. Sequência do verso 3 ao verso 6 é um retrato daquilo que aqueles cristãos eram em Cristo, bem como o que eles deveriam ser em Cristo. Poderíamos chamar aqui de uma identidade. Olha o verso 4. Quando Paulo diz que ora por aqueles irmãos, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Aquelas 3 virtudes teológicas que perfazem a piedade cristã. A fé, tanto na apropriação e convicção do Evangelho de Cristo, que aqui é retratado como a palavra da verdade, ou a verdade, que é o Evangelho. Por meio do Evangelho, eles creram em Cristo, eles depositaram a sua confiança em Cristo. O amor para com todos os santos. Aqueles irmãos testemunhavam que, por causa da fidelidade deles a Cristo, eles aprenderam a amar uns aos outros. É interessante que o termo que Paulo usa para falar do ministério de Epáfras, lá em Colosso, é a palavra que dá origem ao discipulado. Vocês foram muito bem discipulados por Epáfras. E agora vocês demonstram o discipulado de vocês com Jesus, amando uns aos outros. É interessante que, teologicamente, biblicamente falando, nosso relacionamento vertical, quando corretamente expresso em Cristo, converte-se ou demonstra-se num relacionamento horizontal com pessoas. Por causa da minha fé em Cristo, o meu amor é expresso para com os outros. Porque ainda que eu não veja aquele em quem eu creio, eu certamente, por ter entendido quem eu sou nele, eu expresso amor uns pelos outros. Exatamente de acordo com aquilo que Jesus ora pelos discípulos dele, lá em João capítulo 17, quando ele diz que o mundo conheça que eu e o Pai somos um, por meio do amor que vocês terão uns pelos outros. Quando João escreveu aquilo, em João, no Evangelho, ele repete isso também na carta dele, na primeira carta, quando ele fala que como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se nós não demonstramos amor uns pelos outros? Então a fé nos faz olhar para Deus, em termos temporais, lá para trás. Porque nós depositamos a nossa fé numa pessoa e num evento histórico passado. Os colossenses também. O amor nos desafia no presente a olharmos para aqueles que, partilhando da mesma fé, constituem-se em nossos irmãos em Cristo.
por causa da esperança. É interessante essa expressão, por causa da esperança. É como que, numa ideia de meio bumerangue, tendo em vista o que me aguarda lá, eu sou desafiado aqui. Eu não tenho a mente só no futuro. Eu não tenho a mente só no etéreo, no imaterial, no transcendente. Por quê? Porque naquele contexto, algumas correntes filosóficas e teológicas, elas propunham muito mais uma vida futura sem conotações presentes. Muito mais o etéreo, o imaterial, do que propriamente o prático, vivencial. E Paulo vai dizer que vocês expressaram a fé em Cristo, vocês amam uns aos outros por causa de uma esperança que vos está prometida. Como Paulo vai dizer em Tito, a bendita esperança. Aquilo em torno de que nós vivemos, porque nós aguardamos o retorno glorioso de Cristo Jesus. Mas enquanto não lá, nós somos desafiados a uma vida presente aqui. Uma vida de fé em Cristo, uma vida de amor. Eu diria que, em grande medida, em Colossenses, a base da fé, a base do amor é a esperança a nós reservada. Uma esperança, pessoal, que tem sido matada no mundo materialista que nós vivemos. A gente vive pelo aqui e agora. A gente não vive pelo eterno. A gente não vive pelo transcendente. Não é à toa que no capítulo 3 de Colossenses, Paulo dirá, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Porque havia também uma outra corrente lá em Colossos, dizendo que o eterno, que o transcendente, pouco valia. O que vale mesmo é o que você faz aqui, como você vive agora. Como você vive uma vida ausente, talvez de prazeres, talvez de alegrias. Isso é o que determina o valor da sua vida. Então, é uma carta de muitas tensões, muitas forças. Cada um fala o que quer, pensa o que quer naquele contexto. E Paulo, então, vai doutrinar aqueles irmãos como eles devem pensar. A gente vive um mundo hoje ausente do que o transcende. A gente está em busca dos sonhos, em busca dos projetos, em busca do ministério glorioso, da faculdade estabelecida. E por aí vai tantas outras coisas que nós materializamos como sinônimo de vida bem vivida. E Paulo vai dizer, a fé e o amor de vocês, a fé em Cristo e o amor aos irmãos, por causa da esperança que vocês têm na vida futura. Então, nessas três virtudes teológicas, pelo que o cristão deve ser reconhecido, aqueles irmãos de Colosso muito bem testemunhavam, muito bem representavam. E, de alguma forma, isso serve de testemunho para nós hoje. Isso serve de modelo para nós. Como é que você quer ser caracterizado? Pelo que você quer ser reconhecido ou identificado? Tem que ser necessariamente por quem você é ou o que você foi feito em Cristo. Alguém que foi salvo mediante a fé, para expressar o seu amor a Deus, vivendo na expectativa ou na esperança futura. Verso 6, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal qual acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Nesse verso 6, Paulo confronta aqueles que diziam que era impossível conhecer plenamente algo da divindade. Ou de que nós não tínhamos condições de lidar com conhecimentos do eterno. E Paulo vai dizer, entendestes. A ideia é vocês compreenderam plenamente aquilo que o Evangelho quer dizer. Não vos falta nada. Esse é um termo que aparecerá outras vezes, inclusive no verso 10, aparecerá outras vezes em Colossenses, porque sim, é possível conhecermos a Deus. Sim, é possível compreendermos Deus.
Que verbos normalmente você usaria para definir ou expressar um determinado conceito? Algo alguém é, algo alguém faz. Tudo bem? Conhecemos algo por meio de definições. E o que nós teremos do verso 13 em diante, até basicamente o final do capítulo 2, é o em que consiste a nossa convicção, a nossa compreensão da divindade. Capítulo 3 ao 4 de Colossenses, quais são as implicações práticas da nossa vida. Eu não estou dizendo que nós reduzimos Deus a um conceito. Tomás de Aquino dizia que um dos grandes problemas da teologia foi tentar definir Deus, porque quando você diz Deus é, quantas linhas você precisa para defini-lo? Mas essa não é a questão aqui de Paulo. Quantas linhas precisamos para definir Deus? Mas a questão aqui é, vocês têm o conhecimento necessário para entendê-lo e para viverem de conformidade com a vontade dele. Que, aliás, do verso 9 em diante, essa é a oração dele. Para que vocês transbordem, conheçam plenamente a vontade de Deus. Numa teologia paulina maior, nós vemos que Paulo vai nos dizer que não nos falta o conhecimento. A questão é se lançamos mão ou não do conhecimento que já temos. Efésios, uma carta paralela à dos Colossenses, se você pegar as orações de Paulo, capítulo 1, bem como capítulo 3, Paulo não ora por novidades. Paulo não pede para que eles tenham aquilo que não tinham, mas Paulo ora por percepção daquilo que já possuíam. Se você é um cristão, se você já tem um relacionamento pessoal com Deus, em Cristo não te falta a compreensão do Evangelho, que é sinônimo da salvação em Cristo, bem como do tipo de vida que Deus quer que você tenha. Diga que você não está disposto a se submeter a esse conhecimento. Não diga que você não o conhece. Isso aqui é importante para nós, pessoal, porque eventualmente nós apelamos pretensa ignorância. Eu não sabia. Não, você não se dispôs a lançar mão de um conhecimento disponível. Porque essa é a oração de Paulo, ali do verso 9 em diante, quando ele diz, por esta razão ou por esta causa, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Que esse conhecimento extravase na vida de vocês, de tal forma que outros percebam em que vocês creem e como vocês vivem. Há uma estreitíssima relação em Colossenses entre o conhecimento que se tem e a vida que se pratica. Você não dissocia, porque muitos daquela época desconectavam conhecimento e prática, convicções e vida, como se fossem duas dimensões distintas da realidade humana. E Paulo vai dizer, vocês já entenderam o Evangelho, vocês já entenderam quem vocês são em Cristo. Então eu oro para que isso extravase de vocês, para que isso transborde, para que isso seja aparente, ou seja notório para outros. Interessante que o motivo de gratidão de Paulo nessa oração é porque mesmo não conhecendo aqueles irmãos, tantos outros relatavam da fidelidade deles a tal ponto de Paulo, à distância, perceber. É interessante que essa é uma vocação cristã. Nós somos chamados para resplandecer, para extravasar, para transbordar nossas convicções talvez mais internas. Aquela ideia de que você vive um cristianismo para você, isso não é bíblico. Você vive, na verdade, um cristianismo que irradia luz num mundo em trevas. É por isso que Deus nos colocou como luzeiros no universo, a fim de resplandecermos luz, a luz de Cristo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aqueles irmãos, eles resplandeciam. Pessoas percebiam neles a fé que tinham. Que desafio a gente tem diante disso, não é, pessoal? Pessoas da nossa família, pessoas talvez do seu círculo um pouquinho maior, quando você sair daqui ou retornar para a sua faculdade, para o mercado de trabalho, ou começar a pastorear uma igreja, ou num campo missionário, seja lá onde for.
para que pessoas não vejam simplesmente o que você fala, senão também como você vive. Há uma estreitíssima conexão entre fala e vida em Colossenses. Que esse conhecimento transborde no pleno conhecimento da sua vontade. Uma vontade que não é mística, uma vontade que não é enigmática, uma vontade que é sinônimo de palavra de Deus. Aquilo que Deus revelou. Que lá no finzinho de Colossenses 1, Paulo fala que ele se afadiga para apresentar todo homem perfeito em Cristo em toda a sabedoria. A palavra sabedoria aparece 6 vezes em Colossenses. Comparando aos falsos mestres, olha aí o verso, finalzinho do 9, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Os falsos mestres, no capítulo 2, têm aparência de sabedoria. A verdadeira sabedoria está intimamente ligada a Deus e a sua palavra, quando com discernimento espiritual entendemos o que Ele espera de nós na vida prática. Pessoal, a gente tem que parar com essa mentalidade mística que paira no cristianismo de orar pelo desconhecido. Não ore pelo desconhecido, ore por submissão pelo revelado. Ou submissão ao que já foi revelado. Porque a sabedoria de Deus, o que Ele espera de nós, o em que consiste os desafios da nossa vida prática, encontram-se na sua palavra, aquilo que Deus revelou. E por isso que Paulo pede discernimento espiritual. Percepções claras, nítidas, práticas, para saberem como praticar aquilo que Deus espera. Às vezes eu percebo que as nossas aplicações bíblicas, elas normalmente giram em torno de 5 ou 6 categorias. Vocês que ensinam frequentemente a palavra devem perceber isso. E vocês vão se cansar de vocês rapidamente. Quando você vai aplicar um texto, você tem 5, 6 categorias que você vai dar um jeito de encaixar uma aplicação naquela área. É o ficar, é o trânsito, o cuidado da esposa, dos filhos, é o dinheiro, é a faculdade. Comece a perceber que às vezes as suas aplicações giram em torno dessas categorias. Discernimento espiritual olha para todas as áreas da vida, não para 5 ou 6 que nós julgamos mais importantes. E pessoal, isso daqui mexe com nós o suficiente para expormos as muitas áreas da nossa vida à sabedoria de Deus, de tal forma a ela transformar, porque Ele já nos tornou dignos de Cristo. É o que Paulo fala, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Essa palavra dignidade foi a que deu origem a uma das principais categorias da filosofia, axiologia, a doutrina dos valores. Aquilo que é mais valoroso diante de algo ou alguém. Nós entendemos a sabedoria de Deus para não vivermos conforme os valores do mundo, não vivermos conforme os interesses do mundo, do reino das trevas, do qual já fomos libertos, mas dignos do Senhor. Em grande medida, uma vida digna ao Senhor cobrará de nós uma indignidade no mundo, porque Ele nos transportou. E essa palavra, ela é usada em 2 sentidos. Transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Primeiramente, no arrancar de um lugar e colocar em outro. Remover, desconectar, cortar a relação de dependência. E o outro sentido é inversão de ponto de vista ou perspectiva. Era muito usado na Grécia Antiga com esse conceito. Quando, por exemplo, uma escola filosófica ou um determinado filósofo conquistava a atenção e a crença de alguém que pensava diferente e então mudava da escola A para a escola B. E é interessante que no contexto de Colossenses, Paulo dirá diversas vezes que a vida cristã implica, é óbvio que eu estou usando agora uma palavra contemporânea, mas envolve uma mudança de cosmovisão. Envolve uma mudança de mentalidade ou de percepção da realidade externa.
A preocupação de Paulo não é só com o pragmático, o que aqueles cristãos faziam, mas o como eles enxergavam tudo à sua volta. Porque Deus em Cristo já vos removeu, já vos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então nós precisamos aprender a pensar como o Filho. Nós precisamos aprender a viver como o Filho. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, porque nós já temos a mente de Cristo. Pessoal, vida cristã não é um conjunto de regras, ou de práticas, ou de categorias aplicativas. A vida cristã é uma lente pela qual nós enxergamos, interpretamos e interagimos conforme a sabedoria de Deus com tudo o que está à nossa volta. É quando você se depara com determinado pensamento e você o submete ao crivo da Escritura, ao crivo da vida cristã. Tanto legitimando ou rejeitando, tanto justificando quanto rejeitando. Pessoal, vida cristã não é aquilo que você faz para Deus na igreja. Não é aquilo que você faz para Deus num seminário. Vida cristã é como pela ótica divina que te mudou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado em relação a todas as áreas da vida. Por isso que eu gosto de dizer que ser cristão não é predicado, é pressuposto. Você não é um seminarista cristão. Você é um cristão seminarista. Você não é um pai cristão. Você não é alguém que faz tarefão e precisa agir como cristão. Às vezes a gente acha que o cristianismo é um acessório que entra lá na frente. Não, é o que norteia o todo da sua vida. Porque Deus mudou a tua perspectiva de vida. Deus mudou a tua cosmovisão em Cristo. Ele já te transplantou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. E Paulo ora, desde que eu ouvi da fé de vocês, eu não cesso de orar para que vocês transbordem. Para que vocês conheçam cada vez mais a sua vontade e vivam rotineiramente, constantemente, a dignidade da vida com Cristo. Por quê? Porque Ele já nos redimiu. Ele já pagou o preço, pessoal. Não resta absolutamente nada para pagarmos, para sermos alguém em Cristo. Ele já nos perdoou. Amanhã eu olho com vocês do verso, eu retorno 13, mas mais especificamente do 15 em diante, em que consiste o centro gravitacional de toda a história e a realidade. O Filho. Vamos orar? Deus, obrigado pela dignidade que temos em Cristo. Nos ajude a viver de conformidade com isso. Obrigado porque já somos santos em Cristo. Nos ajude a nos apartarmos do mundo. Muito obrigado porque o Senhor já nos deu em Cristo todo o conhecimento necessário para compreendermos e praticarmos a Tua vontade e toda a sabedoria. Nos dê disposição para lançarmos mão desse conhecimento, de tal forma a testemunharmos a fé em Cristo, o amor aos santos e a esperança da glória vindoura. Que cada um aqui, na sua realidade, consiga praticar isso no dia de hoje e até a volta de Cristo. Amém.